Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. E a sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber vocês nesse espaço feito especialmente para você que nos acompanha. Já estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais do YouTube e ADP Live, Rede Brasil Oficial. E não deixa de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. A gente pede aí a sua ajuda. Compartilhe também esse programa e participe com seu vídeo de louvor de até 1 minutinho em nosso WhatsApp, que já está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, 81 99209 4819. E hoje estaremos falando sobre o seguinte tema: o poder do sobrenatural. Glória a Deus. Veremos o grande poder de Deus e o agir do sobrenatural na vida de seus servos, pois ter intimidade com Deus é um requisito para andar no sobrenatural. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo o evangelista, missionário Lourival Oliveira. Paz do Senhor, ministro. Paz do Senhor, irmão Manassés, é um prazer estar com vocês aqui nessa nossa vinda ao Brasil, de forma muito rápida, mas Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos e participar uma vez mais desse lindo programa com os jovens aqui. Deus abençoe, obrigado. Amém. Já está pensando em espanhol ou em português? Não, pensando ainda não. Quando eu estou aqui eu procuro esquecer, mas nos primeiros dias, nas saudações que eu ia dar à igreja, quando tinha oportunidade, era automático. Tinha oportunidade quando ia falar, aí depois me disseram, às vezes o senhor troca umas palavras aí, mas é de forma involuntária, já está aqui na mente, né? Amém. Também estamos aqui com os jovens da Área 1. Eu queria que vocês se apresentassem, para não fazer que nem chamada de classe, né? De sala de aula, jovem aqui. Paz do Senhor, irmão Manassés. Me chamo Milena, sou da congregação da Encruzilhada. Amém. Encruzilhada. Amém. Paz do Senhor, sou Joyce e também sou da congregação da Encruzilhada. Encruzilhada também. Paz do Senhor, sou Beatriz e faço parte da congregação em Campo Grande 1. Amém. E os rapazes? Paz do Senhor, me chamo Livre e sou da Benfica. Benfica. Pai do Senhor, meu nome é Isaac, sou de Encruzilhada. Encruzilhada também. Pai do Senhor, meu nome é Nilson, também faço parte da congregação Encruzilhada. Encruzilhada do violão. Pai do Senhor, meu nome é Rubens e faço parte da Mostardinha 2. Mostardinha 2. E o jovem do teclado é Rômulo. Mostardinha 2 também, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Bom, como já falamos, né, hoje vamos conversar sobre o poder do sobrenatural. E a gente já inicia perguntando ao senhor ministro qual a diferença do natural para o sobrenatural. Amém, irmão Manassés. É um tema muito bom, né? Acredito que os jovens vão ser edificados. E, bom, quando me deram esse tema, a gente foi em busca de algumas respostas. E é interessante, a palavra sobrenatural vem do latim supernaturalis. E a grande diferença do que é natural para o sobrenatural, é a básica e que pode responder de uma forma mais definida, é que o natural ele é explicado pela ciência. Já o sobrenatural é algo que é inexplicável, né? Não se pode explicar através da ciência. O sobrenatural ele não depende de evidências lógicas. Já o natural, sim, as evidências lógicas é que
expõe o natural. O sobrenatural é justamente o contrário, ele não depende de evidências e não se explica. O nosso relacionamento com Deus já é o sobrenatural, já estamos aqui experimentando o sobrenatural. Pastor. Claro, é um contato que a gente tem com Deus, né? Quando os discípulos foram conversando com Jesus, pedindo para ele ensinar a orar, ele disse assim: quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, era um contato da terra com o céu. Então, aí já tem o sobrenatural. Quando você ora, já é uma relação com o sobrenatural, porque você está aqui falando com alguém que não está aqui, e isso não se explica. Como é que Deus escutaria a oração instantaneamente de milhares e milhares de pessoas no mesmo momento, e Ele pode responder também no mesmo momento? Isso é algo sobrenatural. E para dar esse passo, o caminho é o caminho da fé, né, pastor? Porque a coisa mais esquisita é a gente estar aqui, alguém observando, a gente falando sozinho, entre aspas, né? Você está falando com quem? Com Deus, né? Então, a base para isso é a fé. Claro, a gente ia desenvolver isso mais na frente, né? Mas o senhor já está aí puxando o assunto, né? Já quer mergulhar logo no profundo. Já quer no profundo, senhor. Então, acho que hoje vai acabar com muito do sobrenatural aqui, né? Esse trabalho. Mas a fé seria um dos elementos para vivenciar esse mundo. Porque quando você sai do humano e entra no mundo de Deus, isso tanto no mundo das trevas como também no mundo da luz, né? As trevas também é algo sobrenatural. Uma pessoa que se dedica à feitiçaria, ele também vai viver o sobrenatural. Sim. Só que no lado do maligno, né? E o diabo também opera no sobrenatural. São seres espirituais convivendo ou se relacionando com seres carnais que somos nós. Então são dois mundos totalmente distintos e nós, como crentes, nos aperfeiçoamos no mundo de Deus. Então a fé é justamente, posso chamar de a porta que abre para o mundo sobrenatural. Então deixa eu desacelerar, já comecei acelerado, pastor. Como a dependência de Deus nos capacita para viver este sobrenatural? Olha, eu separei um texto aqui em João capítulo 2, um milagre muito conhecido na transformação da água para o vinho, né? Aquilo foi um ato sobrenatural, inclusive o primeiro milagre de Jesus. Não tem explicação, né, para aquilo ali, mas João ele separa esse milagre de forma pedagógica, porque ele quer ensinar de que Jesus, para operar o que fez, não precisou tocar, não precisou do toque físico de Jesus. Ele não tocou na água, ele não fez nenhum outro gesto, somente com o poder da sua palavra ele fez com que as águas fossem transformadas em vinho. Agora o senhor vê o que é uma pessoa que convive com o sobrenatural e outra que não convive. Eu quero comparar aqui os serventes. Os serventes tiveram contato com Jesus e eles sabiam que aquilo era milagre. Mas o mestre Sala, versículo 10, assim, versículo 9 do capítulo 2. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os servos sabiam e haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, esse mestre Sala não tem nada com o sobrenatural. Ele não tem o contato que os servos tiveram. Já os servos sabiam que aquilo era milagre. Então, o relacionamento com Deus faz você discernir o que é o sobrenatural e o que é a coisa normal, o natural. Às vezes acontece, por exemplo, uma cura, e você que foi curado sabe que foi Deus quem te curou. Mas o humano, o que não tem esse relacionamento com Deus, ele vai pensar que foi o médico, que foi a dieta que ele passou, que foi os remédios que você tomou. Que é uma explicação. Ele vai ter uma explicação como o mestre Sala. Isso aqui foi um vinho guardado, né? E quando os servos entendiam que era milagre. Então esse relacionamento com Deus nos faz entender o que é milagre e o que é natural. O que é natural, o homem explica, mas o que é sobrenatural,
Ninguém explica. E a própria atitude de Maria, né, pastor? Porque João disse que foi o primeiro milagre de Jesus. Sim. Ela não tinha visto Jesus fazer nenhum milagre e mesmo assim ela diz, faça tudo o que ele vos disser ou mandar. Quer dizer, ela já cria, já tinha essa fé de que ele faria o milagre. Isso. É outra coisa, né? A obediência prepara para você viver o sobrenatural. Porque Maria, quando disse assim a Jesus, o vinho acabou, alguns pensam que ela estava querendo que ele fizesse algum milagre. E na verdade não, porque ela nunca tinha visto o filho fazer qualquer milagre. Ele não foi convidado para a festa porque fazia milagres. Então ele era uma pessoa comum até então. Mas quando ela está dizendo isso a ele, ela está sugerindo que ele saia da festa. Porque quando o vinho acabava numa festa, as pessoas de forma educadas, para não fazer vergonha, não constranger, eles iam saindo aos poucos para a festa terminar sem que se houvesse um constrangimento de que o vinho acabou. Então, quando ela diz a ele assim, o vinho acabou, ela quer dizer o quê? Vamos saindo? Vamos embora. Tá eu, você, os rapazes aí, que eram os discípulos, então vamos embora. Aí Jesus diz, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora de quê? De sair. Eu vou ficar aqui. Eu vou permanecer. Aí ela percebe isso, né? Por isso que ela diz, façam tudo que ele mandar, porque ela percebeu que ele vai ficar para tomar alguma decisão ali que venha contornar a situação. Então, a obediência dos servos, né, de encher as talhas, que era um trabalho, né? A gente, quando lê, pensa que era abrir uma torneirinha, e não, a fonte da casa ficava lá no subsolo. Então, tinham que descer com baldes, subir para encher as talhas, que era muito trabalhoso. Então, essa obediência em fazer tudo aquilo fez com que o panorama do milagre estivesse preparado. Então, obediência e fé são dois requisitos para que as manifestações sobrenaturais aconteçam. Glória a Deus. E como é que o poder, né, do sobrenatural, pastor, se manifesta na vida do crente? Bom, esse poder sobrenatural, eu separei aqui, irmão Manassés, duas coisas para a gente falar sobre isso. Primeiro, a fé, né? A fé. Quando Jesus ele vai convidar Pedro, por exemplo, para ser pescador de homens, aconteceu que Pedro passou toda a noite com os discípulos e não pegou nada, né? Na verdade, eram 4, né? Pedro, seu irmão André, no outro barco tinha João e Tiago, que os 4 eram sócios. E quando eles voltam daquela pescaria frustrada, Jesus pede para usar o barco de Pedro como um púlpito, né? Já que a praia estava lotada de pessoas e Jesus se via acuado, e aí o barco foi muito útil naquela hora. Mas a Bíblia vai mostrar que depois de ter pregado, Jesus chamou os discípulos para ir a alto mar e fazer uma pescaria. Então, o que foi que fortaleceu a fé de Pedro para ele tomar essa atitude? O fato de ter ouvido Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos, né, capítulo 10 e versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para viver o sobrenatural, é necessário a palavra. A palavra fortalece a tua fé, veja os passos, né? Fortalece a tua fé nasce, a porta se abre e você recebe o sobrenatural. Porque Pedro, ele chega a explicar, Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada. Ou seja, o Senhor entende de madeira, o Senhor entende de carpintaria, mas eu entendo de pesca. E a hora melhor para se pescar é à noite. E passamos já a noite toda e não pescamos nada. Então, o horário que o Senhor quer me chamar para ir pescar não é adequado. A gente está cansadíssimo aqui, porque imagina o que é arrastar aquelas redes sem nenhum resultado, né? O senhor gosta de pescar, irmão Manassés? Nunca pesquei, né? E mas tem que remar, né, pastor? Tem que remar, tem aquela questão do vento, tem é um processo. Então, eu já fui pescar assim no alto mar. E o que nos fortalece é ver os resultados. É você chegar ali, tá esgotado. No meu caso, vomitei tanto lá no alto mar, mas quando você volta e vê aquele monte de peixe, você esquece tudo que passou. Agora imagina passar tudo isso e não ter nada, não ter peixe algum.
é um total desestímulo para de manhã você ir voltar a pescar. Mas tudo isso não foi suficiente para deter a Pedro. Por quê? Porque ele ouviu a palavra enquanto lavava as redes. Aí ele diz, sobre a tua palavra. Amém. Ou seja, a palavra gerou nele fé. Certamente Jesus contou algum testemunho, Jesus ensinou e a palavra entrou, né? É por isso que quando a gente está falando a palavra nos púlpitos da igreja, a gente pensa que o povo está ali caladinho, mas no sobrenatural, a palavra está penetrando nos corações e está gerando fé naquele pessoal. E no final do culto, geralmente, Deus opera maravilhas. Aí, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E foram e viveram o sobrenatural. Então, a fé é uma coisa fundamental e essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir testemunhos, né? Quem não fortalece a fé quando escuta um testemunho? O testemunho, ele cria um ambiente para a pessoa dizer assim, aconteceu com o irmão Manassés, aconteceu com Joyce, pode acontecer comigo, aconteceu com o filho, um irmão de Rubens, com o pai de Rubens, pode acontecer com meu pai também. Então, o testemunho em si, ele gera fé também nas pessoas. É muito importante você saber contar, né? Contar a sua história de vida, porque ali vai edificar outras pessoas. E eles pegaram os melhores peixes, né? Pegaram grandes... os melhores peixes. Quem lembra quantos peixes eram? O quiz aqui da Escola Dominical. Quem lembra quantos? 152, foi? Nessa pescaria que tiveram o número dos peixes, foi aquela última. Foi a outra. A outra que Jesus já estava ressuscitado. Né? Então, essa que eu estou me referindo foi aquela que Pedro, ele passou a ser discípulo de Jesus. No final da pesca, Pedro... Ele ainda tinha empresa de pesca lá. Ele ainda tinha. Aí quis se afastar Jesus e Jesus disse, por quê? Ele disse, porque eu sou um pecador, né? Ele reconheceu ali imediato que estava a figura de Deus. Então ele não quis se aproximar de Jesus e Jesus disse, não temas, a partir de agora por diante te farei pescador de homens. Glória a Deus. Deus opera através do louvor também? Então vamos cantar. Te adorarei,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós adoramos e sentimos a sua presença aqui no estúdio. Eu creio que você está sentindo a presença dele aí na sua casa, onde quer que você esteja neste momento, sentindo aí o sobrenatural de Deus. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Deus para a sua vida. E compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Até já! Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Glória a Deus, estamos de volta aqui no Espaço Jovem e a gente pede mais uma vez, não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais do YouTube, IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Hoje estamos conversando sobre o tema O Poder do Sobrenatural. Conosco o evangelista Lourival, missionário em Mendonça, Argentina. É assim mesmo que pronuncia, né, pastor? Mendonça. Mendonça. É como se fosse com C cedilha, mas na verdade se escreve com Z. Aqui o Z tem o som de C cedilha. Mendonça. Isso. Quanto tempo está lá, pastor? 3 anos agora, completou em fevereiro. Então pegou um período bem ruim aí da pandemia, né? Sim, Teve a sim. experiência de tempo O primeiro fechado. ano foi um ano que nós estávamos nos adaptando, né? Questão da língua, cultura. Aproveitamos para fazer alguns trabalhos internos. Fizemos uma reforma que durou mais ou menos um ano. E quando terminou esse primeiro ano, começou a pandemia. Aí foi algo muito difícil, né? A igreja teve que fechar, os pontos de pregação não puderam mais funcionar, que o governo dizia que agora só templo mesmo, oficial, é que podia ter cultos. E com uma limitação de 10 pessoas. Então era somente montar uma equipe dentro da igreja para fazer uma transmissão. Então a gente se preparou, comprou câmeras, colocou uma internet boa para fazer as transmissões. Aí tinha uma equipe dentro da igreja de músicos, pastor, alguém para cantar, um grupinho de 10 para fazer a transmissão. Era depender realmente do sobrenatural de Deus. Foi o sobrenatural de Deus que nos fez
resistir e sobreviver a tudo isso. Tem um jovem aqui, os jovens, né, que vão nos ajudar a lhe entrevistar, pastor. E tem uma pergunta aqui do jovem Livson. Fique à vontade, Livson. Pastor, na sua experiência com Deus, qual foi o poder sobrenatural que Deus manifestou na sua vida como missionário? Amém, irmão Livson. Antes de responder, tem um texto aqui em João, capítulo 3, versículo 27. O próprio João Batista dizendo isso aos seus discípulos. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Existe uma questão nesse tema de sobrenatural. Às vezes as pessoas julgam alguém ser poderoso ou ter uma comunhão com Deus pelos sinais que Deus revela na vida dele. Não é? Às vezes a pessoa diz, que homem de Deus, que mulher de Deus, pelos sinais. E claro, João está dizendo aqui que o homem não pode receber nada se Deus não lhe der. Se Deus não lhe der. Mas existe uma exceção nessa regra, né? Por exemplo, Sansão foi um homem de muito sobrenatural na Bíblia, né? Toda aquela manifestação de sobrenatural, mas ele não revela ter comunhão alguma com Deus, né? Já a vida de João Batista foi uma vida de muita comunhão com Deus. Um homem que desde o ventre da sua mãe ele era cheio do Espírito Santo. E Jesus deu testemunho dele. Mas a Bíblia vai mostrar que João não operou nenhum sinal, né? Em João capítulo 10, as pessoas vão dizer isso. Capítulo 10, versículo 41. E iam muitos ter com ele, iam ter com Jesus e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Então, João foi um homem de muita comunhão, de oração, de vida com Deus, mas nenhum sinal ele fez. Então, não podemos julgar o sobrenatural na vida de um ser humano e, pelo sobrenatural, dissermos que ele é um homem realmente de Deus. Porque Jesus, ele disse isso, né? Muitos vão chegar diante de mim e vão dizer, Senhor, eu fiz, né? Mateus, é um versículo que eu tenho muito medo, viu, irmão Manassés? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, veja, sobrenatural, em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, sobrenatural, e em teu nome não fizemos muitos milagres, sobrenatural. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, sobrenatural de Deus não significa que aquela pessoa nem é salva. Ele pode ser um instrumento para a manifestação do sobrenatural e isso não quer dizer que ele tenha uma comunhão com Deus. Então, quando você me pergunta assim, pastor, o senhor tem experiência no sobrenatural no campo missionário? Sim, temos. Quando chegamos lá, tinha uma família, o diácono da igreja, ele estava com a esposa dele gestante do 4º filho. E ela, em um dos círculos de oração, foi agradecer, foi dada a oportunidade a ela e a gente não sabia, mas um dia antes ela recebeu o diagnóstico de que o bebê dela ia nascer com hidrocefalia. E ela, naquele momento que foi ter a oportunidade, chorou muito, né? E eu estava sentado no púlpito e interrompi ela, disse, irmã fulana, um momento, eu estava com o microfone, vamos ficar de pé, irmãos. Aí ficamos de pé. E pedi para minha esposa colocar a mão no ventre dela, né? E ali o sobrenatural de Deus aconteceu, né? Depois ela foi fazer o exame, os médicos ficaram comparando um exame com o outro, a água da cabeça da criança sumiu, né? E ele nasceu perfeito. Foi um milagre tão assim, marcante que eles colocaram o nome do menino Mateus Lorival, né? Para nunca mais esquecer de mim. E aí tá Mateuzinho lá, cheio de vida, e outras coisas. Uma vez a gente estava pregando a palavra de Deus no púlpito e um jovem ele foi curado
de uma infecção urinária. Ele tinha falado comigo 3 dias antes, dizendo que estava urinando realmente sangue. E no momento da palavra, eu não tinha chamado para nada, para frente, para orar. Ele saiu e foi ao banheiro da igreja, né? E voltou dando glória a Deus, e no final do culto veio me dizer, chorando e muito emocionado, de que tinha sido curado e que estava preocupado, porque realmente aquilo já vinha há alguns dias e ele não tinha ido ao médico. Mas ele foi curado, e um dia desses eu perguntei, voltou alguma... Não, nunca mais voltou, pastor. Nunca mais aquele problema eu tive. E inclusive ele foi batizado com o Espírito Santo antes de nós virmos para cá. É um jovem de Deus, né, recém-casado também, fizemos o casamento dele. Mas era um menino que vive o sobrenatural. Além do batismo, ele vivia nas drogas, Deus o libertou, e hoje ele é um ganhador de almas para a glória de Jesus. Então são coisas que nós vivenciamos no campo missionário, porém isso não quer dizer, Livson, né? Que Deus, que as pessoas vejam em você um objeto de idolatria, né? A gente vê muita gente se sobressaindo nesse mundo neopentecostal por conta disso. É um milagreiro, é um homem que opera maravilhas através da sua vida, de sua oração, mas as pessoas idolatram esse homem, né? Querem tocar, querem a toalha que enxuga o suor do rosto dele, e isso desagrada a Deus, e é por aí, tá bem? Pastor, a gente iniciou também falando sobre a fé, né? Que é um elemento essencial para o sobrenatural acontecer. E às vezes eu fico pensando, nos falta, pastor, essa ousadia de dizer assim, Deus nos revestiu, ir lá e orar para que Deus cure. Às vezes falta isso em nós mesmos, essa ousadia de ir confiar. Olha, irmão Manassés, é a questão de ensinar mais isso à igreja. O que eu acho que falta é isso. Agora mesmo nesse simpósio de doutrinas, né, o tema foi muito convidativo à manifestação de milagres, né? E tá aí na internet uma criança que parece que em Pão de Açúcar, não me lembro bem. Isso, as perninhas. As perninhas dela, ela nasceu com as pernas assim, para cima, né? Tem foto, tem comprovação. E tem foto dela assim, depois da oração da igreja, voltou, né? E o nosso pastor ensina isso, que quem ora é a igreja, né? Para justamente não fazer com que nenhum pregador se torne destaque e tome o lugar de Jesus. A gente não faz propaganda disso, né? Claro, claro. E aí causa um problema, porque a pessoa vai querer sempre que aquele pregador esteja ali ou aqui, e diz, não é assim, é a igreja. Foi a igreja que orou e o Senhor atendeu a oração da igreja, mas quem colocou a mão, quem ungiu, não interessa. O que interessa é que a igreja orou e Deus fez milagres. Então, eu já vi muitos milagres assim, entendeu? Já vi nas cruzadas Jesus levantando paralítico, já vi pessoas colocando o vômito, assim, através do vômito, câncer saindo. Já vi pessoas na hora da oração tocarem assim nas costas e ver que o caroço sumiu. Eu lembrei agora, pastor, de Josué, né, que diz assim, que Deus, neste dia, ouviu a oração de um homem que pediu para o sol e a lua parar, né, das palavras dele. E Deus atendeu, porque é a ousadia, né, esse ato de fé de que o sobrenatural vai acontecer. Claro, claro. Tem experiências aqui de sobrenatural, mas primeiro eu queria contar a minha. Né? Falando de ousadia, pastor, eu tive a experiência uma vez que eu estava pregando, dando uma palavra. Quem prega aqui é o pastor. Não, meu Deus. E eu senti de Deus eu pego os seus esboços que o senhor não quer mais. E eu senti de Deus de que tinha uma pessoa ali que tinha atentado contra a sua vida, uma jovem. E eu disse, não, isso é coisa da cabeça, vão dizer que eu estou querendo alegrar a igreja. E ficou aquela luta dentro, eu não conseguia terminar a mensagem sem antes dizer isso. É impressionante, eu não consegui dizer amém, quem quer aceitar, não consegui. Até que eu disse, há uma jovem aqui que tentou contra a sua vida por 2 vezes. Aí a menina começou a chorar e veio em frente e voltou para Jesus. Quer dizer, às vezes a gente tem medo, a gente ouve a voz do Senhor e tem medo, e tem receio de ir e o milagre acontecer ou de não acontecer, a gente tem medo, né? Mas tem experiência aqui do sobrenatural. A jovem
Joyce, está com som aí, Joyce? Som. Amém. Fique à vontade. Amém. Aos 15 anos, eu fui diagnosticada com ansiedade. Só que antes desse diagnóstico concreto, os médicos suspeitavam que eu tinha arritmia cardíaca. Porque todos os dias, quando eu acordava, eu ficava com meu coração bastante acelerado e ficava passando mal. E quando eu ia para a escola, a minha escola tinha uma rampa. Sempre que eu subia, eu ficava passando mal. Aí os meus pais oravam, né? A minha irmã também, eu dizia, Jesus, o que é que eu tenho? Até que uma noite, quando eu voltei do pré-vestibular, eu passei muito mal. As pontas dos meus dedos ficaram roxas, os meus lábios também. Até que os meus pais me levaram para o Procap. E no Procap, a médica colocou bastante fios em mim. Aí ela disse, olha, o que você tem é ansiedade. Aí eu apresentei a Deus. E só que no ano de 2019, no final do ano de 2019 para o início de 2020, eu tive uma piora bastante significativa, a qual eu não conseguia me alimentar de comidas sólidas. Eu ficava apenas no líquido. E teve um momento que ficou assim insuportável, porque a gente não consegue viver nessa situação. E no simpósio de doutrinas, eu disse, Jesus, eu quero um milagre da tua parte. E foi quando Deus usou o escalado. E disse mesmo assim, você sempre me pede para usar alguém para te curar, mas você não ora para eu te curar. Aí ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, fez assim, quando você chegar na sua casa, dobre seus joelhos e ore. Coloque a mão sobre a sua enfermidade que eu vou te curar. E foi exatamente o que eu fiz quando cheguei em casa. Dobrei os meus joelhos, coloquei a mão no meu coração e eu orei a Deus. Fiz a oração mais breve possível, eu disse, Jesus, me cure. E eu fiz um teste com Deus. No dia seguinte, eu disse, Jesus, eu quero ver se eu realmente estou boa. Eu acordei, não estava com meu coração acelerado, não estava passando mal. E eu fiz esse teste por 7 dias. E realmente Deus tinha me curado. Me lembrou da passagem de Lucas capítulo 7, do centurião. Quando ele disse a Jesus, Jesus, com uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. E foi assim que Deus ele fez comigo. É o que Jesus sempre perguntava, né, pastor? Tendes fé, né? Você crê e o milagre acontece. É verdade, que linda experiência, né? Uma experiência pessoal, que não teve intermediação de ninguém, né? E ela viveu, Joyce viveu essa experiência maravilhosa. Amém. E edifica a nossa fé, não é? É verdade. Não é bom quando a gente escuta assim um testemunho que a gente se sente fortalecido e acredita que pode isso acontecer. É como eu disse, né? O testemunho cria uma atmosfera de fé para a gente passar a crer no sobrenatural de Deus. E na maior simplicidade, né, pastor? Precisou de pirotecnia, de firula, ela creu, colocou no coração e disse, Senhor, me cura, e creu. E aconteceu o milagre. Claro. Né? Tem mais testemunho. Hoje é dia de testemunho aqui. Nosso irmão Rubens. Alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com gordura no fígado. E eu me sentia muito mal ao comer alguns alimentos e eu não estava conseguindo comer quase nada. E sempre que eu comia alguma coisa que não podia, né, que eu não podia, entre aspas, eu sentia aquele mal-estar, tinha que ir à emergência tomar soro e não conseguia ter uma vida normal. Ter uma vida normal com isso. Certo dia, eu estava em minha casa e minha avó é uma senhora de Deus e ela é enferma. E ela recebe muitas visitas da nossa igreja, os irmãos da campanha evangelizadora que sempre vão lá. E um certo dia à noite, ela recebeu uma visita. E a gente estava orando, fez o culto. E ao sair, o irmão chegou em mim, tocou na minha perna e falou, você está sendo libertado dessa sua enfermidade hoje. E nesse exato momento, a partir desse dia, eu nunca mais senti nenhuma dor. E fui curado. E até hoje, Deus tem feito maravilhas, né, na minha vida. Glória a Jesus. Mas não continuou comendo de tudo não, né? Não, já que foi curado, né? Aproveita o milagre, né? Aproveita e desfruta aí. Agora, pastor, uma coisa que me chamou a atenção na experiência de Joyce é que ela disse assim, eu hoje vou ao culto e eu quero ouvir, eu quero que Deus fale comigo. Eu acho que, eu estou falando de mim, né? Se alguém quiser receber aí em casa, receba. Eu acho que parte também de nós de ir à igreja com esse propósito, independente de quem é o pregador, de quem é o escalado, independente disso, ir
prestar o seu culto e crer que Deus vai fazer o milagre acontecer, né, pastor? Claro. É porque assim, irmão Manassés, a igreja é o lugar onde você mais pode fortalecer a sua fé, né? Ali você vai ouvir cânticos, ali é tudo sobre Deus ali. Então, é um ambiente para o sobrenatural acontecer, né? Quando eu me lembro da passagem de que quando Jesus subiu a um monte, levaram para ele um mudo surdo, né? Diz a Bíblia que ele falava com dificuldade. E Jesus tirou ele da multidão e colocou os dedos nos ouvidos dele, né? Depois tocou com a saliva na sua língua. Por que Jesus fez tudo aquilo? Porque, na verdade, ele estava ali no culto, o culto era no monte, né? Mas não estava ouvindo nada. Ele não estava entendendo nada. Ele via as pessoas cantando, sorrindo, outros se alegrando. Mas imagine no mundo de uma pessoa que não ouve. Como seria? Então Jesus tira ele da multidão para gerar nele alguma fé. No caso de Joyce, ela foi para a igreja e ali a fé nasceu. Alguém falou, ore e você vai ser curada. Então ela creu, gerou fé. No caso de Rubens, o irmão foi lá e ele creu, tocou nele, deu uma palavra profética para ele e ele recebeu. Então Jesus foi lá e encostou os dedos nos ouvidos dele. Na linguagem muda e surda, Jesus estava te dizendo, eu vou abrir os teus ouvidos, né? E quando tocou com a sua própria saliva na boca dele, Jesus estava também numa linguagem de sinais, dizendo, eu ponho a minha unção, as minhas palavras eu ponho na tua boca. Então aquilo, para o mundo dele, ele começou a crer, né? E acreditando, gerou fé a ponto dele sair dali falando e ouvindo de forma perfeitamente. Então a igreja é o lugar onde a fé é alimentada, é fortalecida e os milagres acontecem. No caso dela, aconteceu em casa, mas nasceu na igreja, né? No caso do irmão Rubens, ele estava fazendo uma visita, mas ali era a igreja, né? Porque era uma visita que estava acontecendo ali na casa da sua avó, né? Então, isso é necessário. Você está no ambiente certo para que a sua fé seja fortalecida e nasça o sobrenatural. Glória a Jesus. E com certeza a sua fé está sendo aumentada através dessas experiências, do ensinamento da palavra de Deus. No próximo bloco a gente vai explorar um pouquinho mais da sua experiência, pastor, no campo missionário. Agora a gente vai um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Que é firme na rocha, Senhor, terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e mostrarei ao mundo que tu és meu Deus. Amém, já estamos de volta com o nosso Espaço Jovem. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais do YouTube e EADPE Live e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares. Chame todos para assistirem junto. Estamos conversando hoje sobre o tema O Poder do Sobrenatural. Evangelista missionário Lorival, como o Espírito Santo capacita o crente para a missão e o evangelismo? Amém, irmão Manassés. A capacidade, ela vem do Senhor, né? É impossível, é uma das características do sobrenatural. O sobrenatural não é uma evolução do natural. O homem, para ele viver o sobrenatural, ele não melhora, não vai aprendendo, não. O sobrenatural é algo totalmente fora do campo do natural. Por exemplo, o homem nunca vai conseguir voar por si mesmo, né? Então, sobrenatural seria alguém voar, mas ele pode evoluir, crescer em determinadas áreas,
mas nunca viver a questão do saber voar. Isso seria o sobrenatural. Em comparação às nossas vidas espirituais, a gente pode crescer em oração, em jejum, em consagração a Deus, mas quem realmente faz o sobrenatural é Deus. E isso é o que caracteriza o sobrenatural, algo que supera e não evolui, algo que realmente se destaca. E a capacidade para evangelizar, para fazer a obra de Deus, é algo, claro, que você pode se aperfeiçoar, estudar, se capacitar, mas é Deus quem dá o toque do sobrenatural, né? Vem do Senhor, o ganhar almas, o orar pelos enfermos, o expulsar demônios, isso tudo é algo que Deus, Ele vem e realiza na sua vida. O ID é geral, mas aquela capacitação, existe algumas específicas, pastor. Por exemplo, Deus lhe chamou para o campo missionário. Nem todo mundo vai ser missionário, então há algumas chamadas que são específicas para o agir de Deus, para o agir sobrenatural de Deus na vida, tanto do Senhor como a sua família, né? Porque envolve toda a família. Isso, e a gente também percebe esse sobrenatural quando a gente está no campo. Porque a gente fica, os jovens podem ter esse sentimento, né? Eu tinha, Senhor, se tu tem uma chamada comigo, como seria? Eu não consigo largar da minha mãe, eu não consigo me separar dos meus pais, dos meus amigos, como seria isso? Mas lá no campo acontece um sobrenatural no nosso lado emocional, no nosso lado sentimental. A gente passa a amar mais as almas do que as nossas próprias amizades antigas. E isso é algo que Deus põe no nosso coração, o desejo de fazer a obra, o desejo de fazer a igreja crescer, o nome do Senhor ser glorificado. E para mim, que sou uma pessoa de 43 anos, pode-se explicar. Não, ele tem uma certa maturidade. Mas e os meninos, né? Um de 17 e um de 19. Largar a escola, largar tudo, aprender tudo, ir para um lugar, porque, irmão Manassés, o Brasil é um lugar avivado, Pernambuco é avivado. Você vai para uma escola, teu professor é crente, o diretor da tua escola, ele simpatiza com o evangelho, 5 amigos, pelo menos da tua classe, também professam a mesma fé, se um é batista, mas tem. Imagina tu ir para um lugar que ninguém é crente. É verdade. E além de não ser crente, não sabe nada a respeito das coisas de Deus. Quando inauguramos essa igreja em Alto Mendonça, veio uma vizinha dizendo assim, pastor, você aqui pode batizar a minha filha? Eu disse, como assim? Não, é que ela fez o catecismo, mas não foi batizada. Não entende nada das coisas da nossa fé, entendeu? Ou seja, ela pensava que a Igreja Católica e a gente era a mesma coisa. E é muito difícil para a gente nos adaptar a isso, a sair de um lugar onde você vai comprar pão, o vendedor é crente, vai na farmácia, paz do Senhor, está no ônibus, oi fulano, Beltrano e tal. É incrível isso, irmãos, incrível. E lá você não ter essa coisa, né? Não existe uma fé viva como a nossa fé aqui. E você se adaptar a isso, aprender a conviver com isso, é um sobrenatural de Deus, é uma capacitação que vem do céu. Tem que ter uma chamada mesmo, específica, né? E até para muita gente que tem o sonho de ser missionário, acha que ser missionário é viajar, dar uma palavra, uma saudação nas igrejas, né, pastor? Acha que vai fazer turismo, mas é uma chamada para realmente renúncia, é sofrimento também, né? Claro. Mendonça é uma cidade turística, Mendonça é linda em todos os sentidos. A infraestrutura, a educação do povo, o tratamento do povo, é um povo muito educado, mas eu não conheço os pontos turísticos de Mendonça. Eu só conheço quando vai um visitante, né, aqui do Brasil. Aí, pastor, vamos conhecer? Eu digo, eu também vou, porque eu não conheço nada daqui. Aí é quando a gente vai nas neves, conhecer as montanhas, conhecer o lado bonito. Mas o dia a dia da gente é evangelizando, visitando, fazendo a obra, culto, escola dominical, discipulado, ensaio. É assim. E eu não sei, né, se vou conseguir conhecer todo o lado bonito de Mendonça antes de ser mudado para outro lugar, né? Todo mundo aqui já serve a Jesus desde a infância? Todo mundo já teve, já vem, né, no berço cristão.
Tem alguém que tem uma pergunta para o senhor, pastor. É a jovem Beatriz. Pastor, eu queria perguntar para o senhor se durante a sua juventude o senhor também teve, assim, viveu algum momento sobrenatural com Deus. Irmã Beatriz, né? Bia. Sim, Bia. Eu desde adolescente, eu trabalho na obra do Senhor, né? A minha vida inteira foi consagrada na obra. Eu, novo convertido, já procurei atuar na escola dominical, como fazer a chamada da classe. Então, sempre quis ser muito útil na obra de Deus. E logo eu comecei a exercer funções na igreja. E quando eu era auxiliar local ainda, nos pontos de pregação, Deus fazia milagres. Me lembro de uma jovem que ela, há mais de 15 anos, ela sofria com alguns caroços que nasciam debaixo do braço dela. E ela andava com aquela mão assim. Era uma jovem bonita, mas ela disse que já sentiu dificuldade para trabalhar, para estudar. E naquela hora da oração, de repente desapareceu tudo. E ela conseguiu baixar o braço e testemunhou na hora lá. E eu era um novo convertido, auxiliar da lista local, né? E via essas coisas acontecerem ali. Então eu comecei a explorar esse lado, né? Dizer, Deus, realmente os sinais devem seguir a nossa vida no ministério da igreja. Mas, recentemente, eu vou contar uma coisa a vocês aqui. A gente tem uma dirigente de círculo de oração. Irmã Lu é o nome dela. E ela dirige o círculo de oração em Vitória. E ela tinha câncer. Ela tinha câncer, tinha leucemia e câncer no estômago. Eu não conheço a irmã Lu pessoalmente, mas o testemunho dela é tremendo. Ela, para descer do ônibus para atender o círculo de oração, ela tinha que duas irmãs ir lá na parada. E era um sofrimento a ponto que o pastor disse, irmã Lu, a gente vai lhe tirar do trabalho para a senhora se tratar. A senhora está sofrendo muito, tendo que vir à igreja. E ela disse, pastor, não faça isso, eu gosto, é o meu prazer, talvez isso não vá melhorar, e sim piorar, porque o meu emocional vai ser afetado, então deixa eu na frente do ciclo de oração. E ele disse, deixou, ele, tá bem, você fica, e ao momento que a senhora quiser se tratar, a gente lhe tira, ele substitui. Aí um dia a irmã Lu foi para o círculo de oração, e no momento do almoço, né, ela tinha trazido a marmitinha dela e ficou só ela e a vice. As irmãs foram para casa e disseram, a gente volta à tarde. Então ela esqueceu os talheres e disse à vice, olha, eu vou aqui na casa da irmã fulana, pego um talher, a gente divide esse almocinho aqui e vai dar para passar o resto do dia. Só que quando a irmã Lu volta com os talheres, a vice-dirigente estava no portão da igreja, dizendo, irmã Lu, não entre não, porque tem um mendigo aí dentro da igreja. E ele entrou sem eu perceber e tal. Vamos chamar o porteiro vem, trata essa situação e a gente entra. Mas eu e a senhora, um homem aí dentro, a irmã Lu disse, não, eu vou entrar, eu não tenho problema. Aí chegou lá, estava o mendigo sentado dentro da igreja. Ela de frente para ele começou a conversar e disse, como é seu nome, moço? Esse momento não é horário para estar aqui, é um intervalo que a gente tem. Mas você quer uma oração, precisa de algo? E ele só olhando para ela, olhando para ela, e ela disse, você fala a minha língua, você está entendendo? É mudo, é surdo, alguma coisa assim. E me diga pelo menos seu nome para eu conversar com você. E aquele homem disse assim, o meu nome está na parede. E a irmã Lu pensou assim, ele escreveu o nome na parede, será? Aí foi virando assim, e viu o nome Jesus. Aí voltou para ele e disse assim, não brinque com essas coisas não, moço. É sério isso? Aí ele disse assim, eu tenho acompanhado o teu sofrimento. Glória a Deus. Eu tenho visto o teu esforço para estar na frente do meu trabalho. Teu sacrifício, né, a tua luta. Mas hoje eu vou pôr um ponto final nesse sofrimento. E como confirmação, eu vou batizar 5 aqui hoje com o Espírito Santo. A irmã Lu começou a chorar muito, e bom, esse homem foi embora. E de tarde, quando a irmã Lu foi chamar para Jesus batizar, 5 foram batizados.
e ela foi curada. Glória a Deus. E até hoje está lá para contar essas bênçãos. Então são coisas, irmãos, assim, que a fé do crente é algo... nós vivemos o sobrenatural, irmão Manassés. Isso é diário, isso é constante. Como o Senhor mesmo disse, orar é algo sobrenatural. E pediram a Jesus, né, quando ele estava na terra, dá-nos um sinal. E ele disse, essa geração má e perversa pede um sinal, porque o mundo está tão pecaminoso, o mundo está tão sujo pelo pecado, que Deus, eu vejo que Deus não tem prazer em realizar no mundo. Ele realiza num povo santo, num povo que lhe ama, num povo que é devoto ao Senhor. Aí sim, é o ambiente da manifestação dos milagres de Deus, né? E sinais, gente, entendam isso. Eles vão nos acompanhar, mas para o ímpio, as manifestações de Deus não significam muita coisa, irmão Manassés. Significam para a gente. Você vai contar uma história dessa a um ímpio, ele vai rir, vai dizer mentira, isso é conversa, isso é... Entendeu? Mas a gente sabe que é Deus, né? E Jesus, ele quando estava entre os fariseus, disseram a ele assim, dá-nos um sinal dos céus, né? Não bastava os sinais da terra, né? No capítulo 16 de Mateus, diz assim, aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ou seja, Moisés teve sinais vindo do céu, o pão que caía do céu. Elias teve um sinal do céu, orou e caiu fogo do céu. Aí agora, eles não satisfeitos com tantas coisas que Jesus está fazendo aqui na terra, dizem, não, os da terra não valem. Dá-nos um sinal do céu. Não. É assim que o ímpio nos trata. Você pode fazer o que for, Deus revelasse na sua vida, mas ímpio, irmão, ele não tem inclinação para crer. Quem tem somos nós. Quem tem somos nós que acontece qualquer coisa na nossa vida e... Não, foi Deus. Isso foi um milagre. Eu vi um irmão uma vez agradecendo um colchão, que dormia 2 anos numa cama sem colchão, com papelão, e recebeu aquilo. Para ele foi milagre. Para um rico, irmão, isso é milagre? Não é. Mas para um coração simples, puro, que ama a Deus, até o respirar, aleluia, é considerado um milagre. Até o acordar, você diz, Senhor, eu te agradeço. E Deus... Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus, ele se agrada disso, irmãos. De vivermos essa vida, de esperarmos dele. Então, é como se um pai que tem prazer em dar àquele filho as coisas. Ele tem o sobrenatural para nós. Ele tem os milagres para nós. Então, viver o sobrenatural para nós deve ser algo normal. Normal. E depois desse culto, a minha fé está mais fortalecida. Glória a Deus. É exatamente isso, pastor, que eu ia perguntar ao senhor. Talvez os jovens aqui, não sei se já estão encarando aí uma faculdade, uma universidade, e é um campo difícil, cético, né, onde a ciência, e não estamos falando aqui contra a ciência, mas a ciência que tem a palavra-chave ali, como é que vai se explicar milagres? E quando alguém perguntar para os jovens em relação a isso, do sobrenatural, do milagre, como é que tu crê nesses negócios, tu é crente, como é que deve ser o comportamento dos jovens e de todos que irão passar por uma situação assim, de descrença, olha, irmão Manassés, talvez a resposta que eu vou dar não seja que os meninos estão esperando, mas, na minha opinião, não perca tempo com essa gente. Amém. Não perca tempo em tentar explicar a sua fé para uma pessoa que está tentando zombar da sua fé. Depende do momento. Se é uma pessoa que realmente quer uma explicação, como Nicodemos, né? Ele chegou e Jesus gastou tempo com ele, ali tentando explicar. Mas ele viu em Nicodemos até que Nicodemos foi crente. Até o final do ministério de Jesus, a gente vê Nicodemos, no momento do julgamento de Jesus,
favorecendo Jesus. Então, Nicodemos, ele tinha um coração aberto para entender, ele só queria explicações. E Jesus disse, não é com coisas daqui da terra que eu vou conseguir te explicar. Tu és um homem inteligente, sábio, mas não é com sabedoria humana que eu vou explicar o que é novo nascimento. Não entra no ventre da mãe para nascer de novo, não é nada disso. Então, coisas sobrenaturais, você só vai ter sucesso numa conversa com alguém que tenha interesse. Se é um professor ateu, se é um hipócrita ali que está diante de você, se é alguém que já foi crente e hoje é um desviado, um zombador, um apóstata, não perca tempo com essa gente. Quer sentir o que eu sinto? Vá provar, vá na igreja, vá participar de um culto. Mas eu não posso, com palavras humanas, explicar o que não é humano, o que é sobrenatural. Aí pronto, você sai daquela cena, porque vai gastar 1 hora de conversa, ele não vai aceitar, não vai entender, porque como a gente no início do programa falou, sobrenatural não se explica. É por isso que é sobrenatural. E o homem carnal não vai entender essas coisas, né? Como não vai Paulo entender diz, né, nunca. Há um bloqueio, irmão Manassés, na mente dele para entender as coisas de Deus. Há um bloqueio ali e ele não vai compreender. Eu não sei se ainda temos tempo, um tempinho aqui ainda? Tempo? Rapaz, o negócio está tão bom que a gente fica com medo de acabar. Pastor, a gente já falou algumas vezes aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o processo, né, de santificação, que ele é contínuo, esse mergulhar, de conhecer mais, como Paulo diz, convidando os irmãos para mergulhar, conhecer a profundidade de Deus. É aí que a gente vai vendo naturalmente as coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida e se torna, como o senhor disse, como um respirar, uma coisa assim, sem forçação, é uma coisa do nosso cotidiano experimentar esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É porque santidade é o lado visível da nossa salvação. Salvação é uma coisa abstrata, mas a vida de santidade é o lado palpável, é o lado visível da nossa salvação. Então, uma pessoa que é salva, ele vive a santidade de forma natural. Ele, claro, luta contra o pecado, mas viver santidade para ele é o seu prazer. Ele se sente realizado em ter uma vida fora do pecado. Isso é garantia da tua salvação. Eu sempre perguntava aos jovens quando participava dos eventos, quer saber se você é salvo? Quando tu peca, tu sente o quê? Alegria ou tristeza? Tristeza. Então você é salvo, filho. Não deixe nada e nem ninguém dizer que você não tem a salvação, porque você se sente triste quando peca. Isso é ser salvo. Então a santidade, ela faz com que a sua vida crie esse ambiente. Josué, né, ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã vereis a glória de Deus. E foi quando o rio Jordão se abriu, né? Então a santificação do povo era como se fosse vestir uma roupa para receber um convidado especial. Ele não diz assim, santificai-vos para que amanhã veja a glória de Deus. Ele diz, santificai-vos porque... Não, Deus ia fazer de toda forma, mas o povo precisava estar santo. Porque relacionar com um Deus santo, só sendo santo também. Não na altura nem na dimensão da sua santidade. Mas para tê-lo conosco, é necessário você ter uma vida apartada do pecado. Isso é convite. Venha, Senhor. Aqui tem um povo, um grupo de jovens santos. Participa, aí Deus vem e atua. Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? E tá por aí, pastor. Tudo pentecostal. Se não tivesse, a gente ia orar agora, irmão. Eu estava lembrando, pastor, daquela passagem que Jesus chega ali naquela região em que ele viveu, e a Bíblia diz que ele não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade. É exatamente o que o senhor falou. A incredulidade era um bloqueio para o sobrenatural acontecer. Jesus está lá, ele é o Senhor, ele é Deus, mas não pôde fazer milagre por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Isso, o senhor falou tudo, né? Foi um bloqueio, né? E ele diz assim, se o que eu fiz em Cafarnaum, em Betsaida, tivesse Deus feito em Sodoma e Gomorra, eles não tinham, né, sido destruídos. Então, Jesus fez coisas ali
E no final de tudo, irmãos, ele foi crucificado pelo povo que ele operou milagres, né? Pediram a sua crucificação. Mas era o quê? Era um povo com um coração mundanizado. Então, todos os sinais de Jesus foram jogados no nada, não significaram nada no momento em que ele mais precisou do apoio daquele povo. Ele ia morrer crucificado, de toda forma, mas não com o povo pedindo a sua crucificação. Aquilo ali foi uma tortura, falando no lado humano de Jesus. Você vê as pessoas ali que ele foi instrumento de bênção para aquelas pessoas, clamando que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso deve ter sido algo muito difícil para o mestre aceitar e não ver nenhum dos seus discípulos. A cruz dele foi levada por um homem que ele nunca fez nada por aquele homem. O que Jesus fez pelo Cirineu? Nada, né? Nunca pregou, nunca abençoou a sua família, a sua vida. E os discípulos que poderiam estar ali não estavam. Tudo foi... Então a gente deve entender que, por mais que você seja um homem de Deus, usado pelo Senhor, isso não quer dizer que você vai ser prestigiado, né? As pessoas podem aceitar de duas maneiras: ou te rejeita, ou te ama, ou te odeia, ou te ama. E a vida do missionário, irmão, voltando para a nossa realidade, é isso aí. Por mais que você seja usado por Deus, como Paulo diz, né, aos Romanos, amando mais e sendo menos amados, Coríntios, né? Amando mais e sendo menos amados. Então, temos que estar preparados para isso. Viver o que Jesus viveu, viver o que os profetas viveram. Porque se eles passaram, por que eu não vou passar? Se eles sofreram esse lado, por que eu não vou sofrer? Então, viver o sobrenatural também é isso. É estar preparado para ser aplaudido, mas também Paulo levantou um paralítico, ele pregando, viu fé no paralítico e disse: levanta-te, anda. A um momento ele foi levantado com Barnabé como sendo dois deuses ali. Mas daqui a pouco chegam os fariseus e dizem: não, isso são enganadores, e quiseram apedrejar. Veja, num momento eram tidos como grandes homens de Deus, em outro momento como demônios, homens que mereciam a morte. Então um homem de Deus deve estar preparado para tudo isso. Esses extremos, eu não sei se vocês na escola dominical já ouviram alguém dizer assim: se Deus fizesse hoje os milagres que ele fez lá no Egito, o Egito no escuro e a terra de Gozem no claro, enfim, todos aqueles milagres, hoje a gente seria mais crente porque veríamos. Seria a mesma coisa, pastor. O povo continuou descrente, fazendo raiva a Deus. Deus disse: eu vou destruir e acabar com vocês, porque viram a glória de Deus, mas dias depois eles estavam lá reclamando com Moisés, dizendo: por que nos tirasse do Egito, né? A partir do momento que passaram o Mar Vermelho, que eu considero o maior ato de Deus na história do homem. Separar é uma grandeza tremenda, irmão. Você passar pelo mar vendo aqueles muros de água de um lado e do outro. Tremendo. E do outro lado, né, estão aí reclamando porque faltou água, porque a água era amarga, porque isso, aquilo, outro. Então, o ser humano, irmãos, é difícil. É difícil, né, irmã Bia? Irmã Bia deve ter lembrado de alguma pessoa, viu? Que disse: é verdade. Não fala, Bia. Mas tem um hino de Armando que diz assim: a experiência é pessoal, não é? Porque às vezes o senhor estava falando que essas experiências, né, acrescentam muito na nossa fé, mas o que eu vivo, né, pastor, é o que realmente, de fato, vai dizer quem eu sou, a minha comunhão com Deus. E eu queria estar finalizando com essa pergunta: como é que essa geração, com essa juventude, ela pode, ela deve mergulhar mais, crer mais, ser mais ousado para experimentar mais dos milagres e do sobrenatural de Deus? Isso. Eu sempre estimulo os jovens a busquem o que ainda não foi descoberto, né? Vocês são jovens, eu já passei por essa fase. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, né? E quando eu via uma pessoa sendo usada por Deus, eu dizia: eu quero ser, eu quero ter, eu quero experimentar isso. Sejam assim, busquem crescer espiritualmente. E a vida de sobrenatural é uma coisa crescente, irmão Manassés. Você nunca orou por uma dor de barriga e de repente vai orar por um paralítico? Não pode ser assim. Você tem que crescer na fé.
Você tem que ir orando por coisas mínimas e de repente vai alcançando resposta naquelas orações e vai arriscando em coisas maiores e aí vai adquirindo maturidade espiritual. Jesus, ele ressuscitou 3 pessoas, mas veja o crescimento desses milagres. Primeiro ele ressuscita uma menina, né, que morreu há poucas horas. Ele está indo para a casa da menina e alguém chega no caminho, né, e diz, olha, despede o mestre, tua filha já morreu. E aí Jairo, a ponto de despedir, ele disse, não, continue crendo, eu vou lá. E ele chega, há poucos minutos a menina tinha morrido, ele ressuscita. Mas a segunda ressurreição, o filho da viúva de Naim, que já foi há horas que ele havia morrido, né? Tudo faz crer que ele morreu de manhã e antes do cemitério fechar, Jesus chega na porta da cidade. Então, horas. E Lázaro, né? 4 dias. Foi um crescimento espiritual na vida de Jesus. E assim é conosco. A nossa fé também, ela é fortalecida. Vocês estão na fase de crescer nisso aí, de orar, de ir se arriscando mesmo. E se não acontecer, pastor, não tem problema, não era a hora do milagre acontecer. Mas vai acontecer em outra ocasião. E ora, e vai orando. E aí, de repente, o milagre acontece. Aí você vai crescendo na fé. Depende muito da sua humildade também, né? Se você se manter humilde e a glória for para Deus, a torneira se mantém aberta. Mas se você errar no primeiro passo e achar que é o tal, aí Jesus já lhe corta dali. Mas se não, você vai crescer espiritualmente e vai adquirindo novas e maiores experiências até você se tornar um Manassés da vida. Meu Deus, subir para baixo. Gente, estamos chegando ao finalzinho. Eu queria pedir ao nosso querido missionário para estar orando e você coloque tudo que você aprendeu e ouviu aqui, coloque sua fé em ação. Se você está enfermo, né, pastor? Está aí sofrendo dores agora nesse momento, está aí no hospital, na enfermaria, coloque sua fé em ação. Creia que Deus vai restaurar a sua saúde em nome de Jesus. Vamos pedir para o nosso pastor estar orando em nome de Jesus. Oremos. Pai, na tua presença estamos, Senhor, agradecidos, ó Deus, por essa conversa tão saudável, Senhor, onde tu fosses glorificado e pudemos aprender que o sobrenatural é possível, Senhor, que o sobrenatural está entre nós. Eu estou aqui vivendo o sobrenatural, falando contigo, Pai, e isso é sobrenatural. Te agradeço pela vida de cada irmão, pelo milagre de Joyce, pelo milagre na vida de Rubens, Senhor, e por tantos outros aqui, ó Deus, que estão conosco, que também têm a sua experiência. Te agradeço pela vida do irmão Manassés e cada ouvinte, Senhor, cada telespectador, ó Pai, que vai acompanhar esse programa, que também se sinta fortalecido por estas palavras e que possam desenvolver, Senhor, a fé que está dentro de cada um de nós, mas precisa ser explorada. Assim te agradeço e te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecendo aqui a presença dos jovens, Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor, mais uma vez, nosso muito obrigado. Fique à vontade para as considerações, enquanto o senhor está aqui no Brasil, né? A gente já está na última semana, né? Realmente foram dias de muita edificação espiritual, onde vimos muitas coisas. Deus operou maravilhas nestes dias que estivemos aqui. Foi cansativo, né? Eu digo, quando eu venho para o Brasil, não é férias, a gente vem para realmente trabalhar. Neguei alguns convites, o nosso pastor Ailton me deixou livre para atender ou não, mas se não, eu tinha, durante todos os dias, encontrado um lugar para pregar, um convite para ir, uma família atender, mas a gente desfrutou bem, conseguimos dividir entre família, entre igreja, entre amigos, né? E aqui estamos no programa. Deus abençoe, irmão Manassés. Foi muito bom ter estado com o senhor e lhe rever. Amém. Prazer todo nosso pastor e continuaremos orando pelo Senhor, pelos nossos missionários. E você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. Tem muito mais de Deus, tem mais sobrenatural de Deus para a sua vida. Que Deus continue lhe abençoando e até o próximo programa. Eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo
milagres faz.